Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Vamos pro giro de notícias dessa manhã vascaína. Hoje a gente vai falar do jogo do Vasco contra o Santos pelo Brasileirão. A gente vai falar dessa sucessão de treinadores no Vasco. Todo mundo está apostando no Renato, mas eu tenho um nome fortíssimo para você de uma coisa que eu ouvi ontem. Vamos falar também do Lamáquia, né? Essa coisa de finaliza, não finaliza. Tá recheado hoje. Vamos falar de tudo logo depois da vinheta. Estamos de volta, galera. Vamos começar falando do Vasco contra o Santos. O próximo jogo do Vasco será contra o Santos nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontecerá na Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira. Neymar tem tudo para jogar, tá? Tá treinando, jogou o último jogo, não jogou bem, mas está tendo uma performance forte. Ele mesmo postou nas redes sociais a performance dele. Tá preparado, tá com vontade, já deu entrevista dizendo que quer tirar o Santos dessa situação difícil. A situação do Santos é calamitosa, é igual ou pior do que a do Vasco. A pressão lá também é muito grande. Então vai ser um jogo difícil, um desafio muito grande para o Bruno Lazzaroni, tá? Os 5 próximos jogos do Vasco, além do Santos, quinta, 19 horas, Vila Belmiro, a gente logo depois, no dia 1º, pega o Fluminense mando de campo, jogo no Maracanã, confirmado pelo Carioca, 18 horas no domingo, tá? Jogo difícil, o Vasco tem que ganhar por uma diferença de 2 gols. A gente sabe que não é fácil, é clássico, mas vamos na fé. Aí o Vasco volta a campo no dia 12, São Januário, pelo Brasileirão, contra o Palmeiras. Joga em casa, mas contra o Palmeiras. Domingo, Mineirão, Campeonato Brasileiro, domingo dia 15, 3 dias depois, Cruzeiro fora. E aí depois, quarta-feira, 21h30, jogo de novo contra o Fluminense, mas pelo Campeonato Brasileiro, mas o local ainda a definir. Mando de campo do Vasco, tá? Então, conforme eu falei, o Neymar, muito provavelmente, vai ser titular contra o Vasco. Vai jogar, se apresentou segunda-feira, 2 dias depois da eliminação do Paulistão, já iniciou a preparação para o jogo contra o Vasco e a informação e a fonte é do GE. A tendência é que ele seja mais uma vez titular. O Santos não tem nenhum suspenso, tá? Tá todo mundo ok, o Santos vem completo. Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vini Lira. Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bom-Tempo e Neymar. Rony e Gabigol. Time do Santos muito bom, no elenco, no papel, muito bom. Mas é igual o Vasco. Não está performando bem, a crise lá é grande. Vamos ver o que vai acontecer no clássico na Vila Belmiro daqui a 2 dias. Para o jogo do Fluminense, que é o segundo jogo, né, da semifinal do Carioca, já foram vendidos 10 mil ingressos. Então a gente tem aí promessa de casa cheia, renda dividida, tá? No primeiro e no segundo jogo. Inclusive, a gente já tem informação de que o primeiro jogo deu prejuízo. A SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, praticamente acertada e concluída até abril e março, até no máximo abril, entre março e abril, diz
Vários jornalistas, todo mundo está falando a mesma coisa. Eu fiz uma matéria, tem um vídeo aí no canal muito legal. Eu demandei tempo, deu trabalho, eu esmiucei tudo. O que são os 31%, o que são os 39%, por que o Vasco Associativo tem os 30%, mas está negociando mais 20%, e tá tudo lá. Assiste esse vídeo que é muito legal, eu fiz com muito carinho, você vai gostar, é na nossa linguagem, não é naquela linguagem de advogado, então tá legal. CRB finalizou a novela da contratação do Estrela. Eles oficialmente já anunciaram a contratação. CRB oficial, Guilherme Estrela é do Galo de Campina. O meio-campista de 21 anos, é cria do Vasco da Gama e se destacou nas categorias de base do clube, como promessa da equipe carioca, conquistando diversos títulos na base e pelo Sub-17, também pelo Sub-20. Guilherme também tem experiência na equipe principal e tem um gol marcado pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra o São Paulo. Nesse ano, vinha fazendo parte do elenco principal que disputa o Campeonato Carioca. Bem-vindo, Guilherme. Esse é o anúncio oficial do CRB. O Guilherme Estrela, lembrando, vai disputar a segunda divisão pelo CRB, mas está emprestado, tá? No final da temporada ele volta para o Vasco, se não houver acordo de compra, tá? O zagueiro francês Kurt Zouma foi oferecido ao Vasco. É um jogador que já jogou no Chelsea, é bem conhecido, mas já é um jogador de 31 anos. 1,91 m, se desligando do Clube Cluj da Romênia. É só pelo salário, mas a diretoria está avaliando. Eu confesso que conheço pouco desse jogador, não tenho muita coisa para falar. Agora, uma notícia muito legal. Eu não costumo falar de nada aqui que não seja o futebol principal do Vasco, o futebol profissional. Mas, cara, o Sub-20 tá arrebentando. Meteram 4-1 no Brasileirão. São líderes do Brasileiro. 4-1 em cima do Urubu. Cara, isso é muito legal. Vale a pena a gente noticiar isso. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco goleou o Flamengo por 4-1 nessa noite de segunda-feira no Luso Brasileiro. No primeiro tempo, Lucas Zuccarello abriu o marcador, nossa promessa atual, aos 25 minutos. E Gustavo Guimarães, de falta, ampliou. Na etapa final, Andrei Fernandes fez o terceiro aos 9 minutos. Alan Santos descontou para a Mulambada aos 36. E Bruno Lopes, de falta, um golaço de falta, marcou o quarto gol vascaíno aos 48 minutos, fonte Net Vasco. Já são 10 vitórias seguidas em cima da Mulambada, com 26 gols marcados e 4 gols sofridos. É um massacre. O Vasco está muito forte nas divisões de base. Trabalho dos caras lá, parabéns para eles. É isso que faz jogador, é isso que faz dinheiro, né? Agora a gente vai falar do assunto principal, o assunto que está rondando aí todas as redes sociais, todos os influencers, todos os jornalistas estão falando disso, todo mundo cravando que o próximo treinador do Vasco vai ser o Renato Gaúcho. Mas eu tenho uma outra notícia para passar para vocês, tá? O Vasco espera avançar na negociação para que Renato Gaúcho assuma o comando do time o mais rápido possível. O Vasco vem sondando, vem conversando com o Renato. Tem gente falando que o Vasco já estava conversando com o Renato antes mesmo do Diniz ser demitido. Tem gente falando que já tem valores negociados e que o Vasco estaria oferecendo uma proposta de 40% a mais
do que o Vasco ofereceu na proposta anterior, antes do Diniz, que o Renato negou. Então tem muita coisa, todo mundo está falando nisso. O Renato é o nome do momento. Inclusive, parece que todo mundo quer o Renato, né? Leonardo Jardim também está sendo sondado. Dizem que é o sonho do Pedrinho, mas é muito difícil. O português Vasco Botelho também sendo sondado. Se eu não me engano, ele é o treinador do Moreirense. Jorginho também está na pauta. O Jorginho disse que não recebeu o contato do Vasco, mas já foram em cima dele para saber alguma coisa. E aí agora eu vou passar para vocês a minha opinião. Eu ontem, estava assistindo o jogo do Vasco do Sub-20 contra a Mulambada. Logo depois desse jogo começou Palmeiras e São Paulo. Aí eu assisti o jogo todo. Inclusive foi um jogaço. Depois começou o programa do Rizek lá com o Ramon, aquele desfecho lá de fim de noite, aquela resenha que eles fazem. E aí, no finalzinho do programa, lá para as tantas, já era mais de 1h da manhã, o Rizek soltou o seguinte: tá todo mundo falando, que o Galhardo tá negociando a saída com o River. Só que o Rizek anunciou a saída oficial do Galhardo, um acordo que ele fez com o River lá já de madrugada, e anunciou que o Galhardo deu uma entrevista para um jornal argentino dizendo que estava vindo para o Brasil para assumir um clube grande do Brasil e que já estava tudo certo. Eles deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha e disseram que esse clube podia ser o Vasco. Então eu digo a vocês, a gente sabe que antes do Vasco começar a conversar com o Renato, o Vasco sondou o Galhardo, é um sonho antigo do Pedrinho. Então eu digo a vocês o seguinte, na minha opinião, treinador do Vasco ou é o Galhardo ou é o Renato. E eu acho que o Galhardo está sendo negociado por fora. Eu acho que a proposta, a ideia do Vasco é o Galhardo, É a minha opinião. Jorginho, canal Meu Vascão. Se acontecer isso, dá o crédito para um amigo aqui, O Vasco teria também interesse no treinador argentino Martín de Michelis. É mais difícil, ele tá com uma pedida muito alta, tem um monte de clube em cima dele, ele tá muito visado e eu acho mais complicado, Tem também o nome do Arthur Jorge, cara, é uma penca, é muita gente e a gente sabe que esse momento é um momento de cuidado, porque é muita especulação, é muita conversa, é muita gente querendo aparecer, querendo vender, querendo pular na frente, mas a gente tem cuidado, tenta passar informação certeira para você. Quando a gente fala de possibilidade, a gente deixa isso muito claro. Aqui você vai ter informação precisa e quando é opinião e fica tudo esclarecido, ok, gente? A gente vai ficar por aqui. Esse é o News da Manhã. Rapidinho a gente vai voltar para colher material para postar para você já para tarde, porque tá bombando de informação e a gente sabe que o Vasco está acelerado para contratar esse treinador. A gente volta a qualquer momento. Saudações vascaínas. Fui!